boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai nos assistir aí em breve. Eu sou Thiago, zootecnista, e venho aqui fazer um primeiro grande bate-papo aqui com a RLM, tendo a honra aqui de estar na presença do professor Dr. Rodrigo Almeida e do professor Dr. Dante Lana, e também na companhia aí do João, que vem feito um grande trabalho aí, e vamos discutir aqui um pouco sobre RLM Leite, RLM Corte, falar um pouco sobre como esse software se desenvolveu, principais desafios e, claro, falar muito sobre conceitos nutricionais que são de grande importância para quem usa essa ferramenta. Então, gostaria aí de começar esse bate-papo nos apresentando, né? Gostaria que o Rodrigo Almeida se apresentasse aqui brevemente. Rodrigo, fala aí um pouco sobre a sua história e como que é esse RLM Leite aí. Legal. Obrigado aí, Thiago. Saudações aos colegas aí. Bom bater esse papo com vocês. Como o Thiago já comentou, meu nome é Rodrigo de Almeida. A minha formação, eu sou médico veterinário. Sou natural de Curitiba, do Paraná, né? E, enfim, além de médico veterinário, tenho mestrado no Canadá com produção animal e tenho doutorado na Exalc USP, junto, né, tendo como orientador o Dante, que está aqui ao meu lado, né? Então, depois disso eu retornei ao Paraná e sou professor da Federal do Paraná, né? Basicamente, hoje sou professor titular da Federal do Paraná na cadeira de bovinocultura de leite. E, logicamente, temos essa parceria aí junto ao RLM. Vai ser ótimo aí os próximos minutos aí trocar uma ideia, conversar e aprender e falar de nutrição, falar de vaca, falar de boi e no lado de bons amigos aí, principalmente. Excelente. E, Dante, conta um pouco aí da sua história. Quero saber, provavelmente poucas pessoas não te conhecem dentro da pecuária de corte. Então, eu nasci já desde pequeno, indo para a fazenda, né? Terceira geração de pecuaristas, e depois fui para a Exalc fazer agronomia, e já no segundo ano comecei a trabalhar com gado de corte, com pesquisa. Então a minha vida sempre foi um pé na prática, um pé na pesquisa. Fiz um mestrado na área de exigências de gado de corte. Depois fui fazer o PhD nos Estados Unidos, por 5 anos trabalhei aí mais com gado de leite e também com animais em crescimento. Fiquei mais 2 anos fazendo pós-doutorado e sempre focando em exigências, e foi onde trabalhamos mais com o desenvolvimento de modelos, e o trabalho com computadores se intensificou. Software e o desenvolvimento do modelo de Cornell e, no fim, colaborando para fazer o NRC de 96 com o professor Fox, a convite dele, que era o coordenador dos trabalhos. Depois voltei ao Brasil e sempre tenho desenvolvido lá na Exalc, dando aula, né, no departamento de zootecnia e desenvolvendo pesquisa na área de exigências, na área de aditivos, e sempre trabalhei também, né, Thiago? Eu fui convidado logo que voltei ao Brasil para ser diretor da Socom e fui por 20 anos não só um certo adido na parte científica, mas uma pessoa que tentou desenvolver o confinamento no Brasil. Então, é um momento gostoso, né, para a gente que é apaixonado por gado e por nutrição, falar de algo que está dando tão certo, né? Quando você olha para o Brasil e o tanto de coisa que a gente está fazendo e o tanto de coisa a mais que a gente vai fazer ainda, né? É isso aí. A pecuária do Brasil, ela tem cobrado, né, o seu preço. Quem está se tecnificando, quem está trabalhando, quem está envolvido com tecnologia tem conseguido aí se manter no foco do mundo, né? O Brasil tem essa característica de produção, tem um cenário todo interessante nesse sentido. E é curioso que agora ficou difícil para o João se apresentar, né, João? Então, estava pensando a mesma coisa. Na frente aí do grande professor Rodrigo e do professor Dante. Eu sou Thiago, eu me formei na UFLA, fui criado numa fazenda leiteira também no sul de Minas.
e tive a oportunidade aí de fazer o meu mestrado junto ao professor Dante Lana, onde eu conheci o RLM e desde lá, 2015, eu venho trabalhando com essa plataforma. E é a característica que tem no laboratório ali, dos orientados do Dante, é todos conhecerem o RLM, inclusive o Rodrigo Almeida, né? Faz parte dessa história. Perfeito. E, João, fala aí um pouco como que é começar aí, trilhar esse caminho junto do RLM. Você falou tudo, Thiago. Acho que pra mim, principalmente, que sou o mais novo da mesa, ficou complicado. Mas gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar sentando numa mesa de peso, que nem essa aqui. Bem, meu nome é João Pedro Ventorim. Eu sou nascido e criado lá em Jaguariúna, na cidade do Rodeio. Sou formado em engenheiro agrônomo pela Exalc, onde durante 2 anos fiz parte do laboratório de nutrição e crescimento animal, trabalhando junto com os alunos orientados de pós do professor Dante. E agora, já há 1 ano, faço parte, primeiro como estagiário, agora oficialmente, do time RLM. É isso aí, João. Então vamos começar nosso bate-papo aí, né, para falar um pouco sobre nutrição. O sistema RLM é um sistema... quando a gente pensa em nutrição, a gente quer combinar 2 coisas, que seria entender um animal, mas nunca é um animal, é um lote, e a gente quer entender o alimento, que nunca é um alimento também, é uma combinação de alimentos. Então a gente quer combinar esses 2 cenários e ainda responder, entregar para quem está operando esse software, informações de desempenho, informações zootécnicas e financeiras, né? E aí eu queria começar a conversa aqui falando, já que existem vários modelos nutricionais, Dante, por que foi pensado o RLM e quais os diferenciais dele? Bom, o RLM é um sistema de auxílio à tomada de decisões, né? Ele é totalmente diferente, por exemplo, do NRC ou do NASEM, no certo sentido, porque ele foi idealizado para as pessoas fazerem rações no campo e não simplesmente o mandato que é do NRC, que é de calcular as exigências nutricionais. Então, o RLM é uma plataforma muito mais versátil, útil, que entra o financeiro, que entra um monte de coisas a mais do que somente as exigências. Então, a gente tem muito foco em bibliotecas, e você pode criar sua biblioteca, né? Algo que os primeiros NRC era impossível. Você pode, então, fazer um monte de coisas que você não pode fazer nesse sistema, seja o sistema australiano, seja o sistema francês, ou inglês, ou o próprio sistema americano, né? Então, o foco é outro. Certo, e ele foi lançado aí, o sistema, como plataforma por volta de 2005. Não, na verdade, em 1996, nós começamos a trabalhar numa planilha que era justamente para... naquela época você tinha o NRC de um lado e você pegava um outro software chamado LP88, que você fazia a ração de custo mínimo. E você ia de um lado para o outro, você calculava as exigências, buscava nas tabelas, ia lá e alimentava o LP88. O RLM nasceu de juntar essas 2 num único software, né? Nós fizemos isso numa planilha eletrônica. Então, foi ali que a gente pôs. Numa planilha, a gente tinha a otimização de custo mínimo e na outra as exigências. Bom, mas o que aconteceu? A primeira planilha de exigências que nós fizemos era o modelo de Cornell, que é um modelo extremamente complicado. Naquela época você tinha curvas de degradação da fração A, B1, B2, B3, C, tanto de carboidratos como de proteína. Faltavam dados e ele era tão complexo que demorava uma manhã para você alimentar todas as taxas e fazer uma dieta, né? E eu percebi, né, logo naquele momento, como diretor da Socom, que não, isso aqui não vai funcionar, gente. Eu lembro de um dia a gente estava terminando um trabalho com o modelo de Cornell
e nós demoramos 2 meses para fazer as taxas de degradação no laboratório, com proteases. Eu falei, nossa. No outro dia eu estava no frigorífico, hoje não existe mais, o frigorífico Bertin, um confinamento que a gente estava com 50 mil cabeças, e estavam chegando 20 carretas de milho e 3 carretas de farelo de soja naquele dia. E no final em 3, 4 dias, tudo aquilo ia desaparecer na boca de 50 mil animais. Eu falei, qual é o significado de tirar uma amostra disso para fazer proteases que vão demorar 2 ou 3 meses? Então, ali nasceu a ideia de uma ferramenta muito mais dinâmica, muito mais amigável e com uma user experience, né, que a gente chama em software, né? Quando a pessoa gosta, quando ela entra no Instagram e gosta, quando ela entra no X e gosta de ver o conteúdo e as informações e usar de uma maneira prática. Então, o RLM nasceu dessa experiência. Legal. E ele vem, né, nas suas primeiras versões como RLM Corte. Na sequência, no mesmo ambiente, na mesma plataforma, é criado o RLM Leite. Certo, Rodrigo? É isso aí. Então, na verdade, começou anos antes, né? Eu fiz o doutorado na Exalc, sob orientação do Dante, de 2002 a 2005. E era assim, era uma época que o Dante e outros pós-graduandos davam vários cursos com frequência. E eu, assim, logo no primeiro, assim, eu tinha recém-chego lá em Piracicaba, falei, Dante, posso acompanhar o curso? Não, fica lá, fica no fundo da sala, só não estorva, só não atrapalha, fica lá no fundo e ouve e tal. E daí eu fui participando de um, e sempre quando eu tinha curso, os cursos eram quase mensais, eu fazia questão de participar, mesmo que fosse só para ouvir, entendeu? E daí ali no terceiro, quarto, eu sempre gostei de falar, assim, tal, eu falei, pô, não sei se a gente trocou uma ideia, assim, Dante, até você ali 1 hora, você fala bastante, quem sabe você não quer dividir comigo, você não, né? E o Dante, lógico, foi testando, é assim que a gente faz, né? A gente vai percebendo que, vou dar aí 30 minutos para ele, vamos ver como se sai, né? E é assim que começa, né? E daí o Dante começou para eu, assim, ir participando dos cursos de corte, e assim foi ao longo do meu doutorado. Mas, daí, finalizado o doutorado, em meados de 2005, eu voltei para o Paraná, embora eu tenha feito doutorado em bovinocultura de corte, em nutrição de bovinos de corte, com exigências, consumo e assim por diante. Ao voltar ao Paraná, eu voltei à realidade de uma pecuária leiteira forte, né, que é uma característica do Paraná. Logicamente, há uma bovinocultura de corte, mas a bovinocultura de leite realmente é o segundo estado produtor, como é até hoje. E então, eu logicamente me deparei novamente com a minha realidade, né, lá na Federal, de professor, próximo à região dos Campos Gerais do Paraná, região, enfim, da Castrolanda, região de Carambeí, uma região que é forte e tradicional do Brasil inteiro. Os municípios com maior produção, né? Isso, exatamente. Produtores de leite do Brasil, né? Então, assim, daí logicamente eu voltei a trabalhar com bovinos leiteiros. E daí o Dante, né? Enfim, ele desde o tempo do doutorado, ele sempre me provocava, vamos fazer leite, vamos pensar no leite um dia e tal. E daí, basicamente, assim, a gente começou, e acredito que tenha sido ali em 2012, 2013, a gente está falando praticamente aí uns 10 anos atrás, as primeiras versões saíram, assim, né? Logicamente, o corte lá na frente, né? Como sempre, né? Mas a gente, né, idealizando, participando dos primeiros congressos e compartilhando com alguns colegas, algumas pessoas testando a ferramenta. Então é isso. Já o RLM Leite, então, ele é muito mais novo, eu diria que ele tem aproximadamente 10 anos, e hoje eu acho que ele está conquistando o espaço dele, né? Logicamente, ele tem, entre aspas, né, alguns concorrentes, mas enfim, eu acho que ele encontrou um bom espaço no mercado brasileiro por essas características que o Dante comentou, né? Ser prático e tal. Exatamente. Eu acho que ele está conquistando a pessoa que olha os dois sistemas e entende aquilo que a gente idealizou, que foi a praticidade, e acaba mudando. Acho que estou vendo muito no gado de leite as pessoas mudando para o RLM por conta exatamente de tentar evitar a complicações que são inviáveis
no sistema prático, né? Estamos falando aí, talvez, de velocidade do vento, algumas perguntas que muitas vezes leva ao usuário ter que chutar algum valor, né? Qual o comprimento do pelo do animal? Você tem que preencher aquilo tudo. É algo tão sem sentido, né? Quando a gente fala hoje de erros laboratoriais, as pessoas não pesam os animais, né? Hoje, né? Excelente, que aí a gente já vai entrando nos principais erros que a gente teria, né? Antes de entrar nesse ponto, então, avançando no tempo, o que a gente tem hoje como RLM seria um sistema que tem uma essência científica, porque não dá para a gente falar diferente, né? Então ele é pautado em ciência, mas que tem a principal característica de ser fácil, simples, acho que eu não posso deixar de falar em português, né? Que até então não tinha nada nesse sentido. E esse é o objetivo dele, facilitar a vida do usuário, certo? Ele é prático, ele é uma plataforma muito prática. Agora, ele tem toda a complexidade que é necessária para você produzir mais leite e para você ter máximo ganho de peso. Acho que nós não deixamos nada de fora. Se a gente tirou o comprimento do pelo e velocidade do vento no confinamento, é porque isso não ia te ajudar em absolutamente nada, mas está lá no modelo de Cornell, e que eu acho que é uma grande bobagem, né? Então, isso é... Eu até brinquei na palestra de ontem aqui na Sociedade Brasileira de Zootecnia com uma frase do Joel Santana, né? My equipe has no complication. Don't like complication. E tem essas coisas que realmente não funcionam no ambiente onde você tem que dar respostas rápidas, objetivas. Você trabalha com pessoas com limitações você não está ali com um veterinário no trator fazendo trato, e isso é muito importante. Show. Isso, até desculpa, Thiago, eu até queria aproveitar, porque eu acho que realmente o momento é agora. Uma outra coisa também que corrobora esse comentário do Dante, assim que eu voltei para o Paraná, eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor de uma grande cooperativa do Paraná, e como nutricionista. E em determinado momento, junto com, enfim, todos os encargos acadêmicos, né, enfim, pesquisador, professor, eu cheguei a atender 40 rebanhos leiteiros simultaneamente. E bons rebanhos, tá? Alguns, assim, de menor número de vacas e alguns com grande número de vacas, né? E o que eu percebi, basicamente, lógico, a cooperativa estava, de certa forma, lá, digamos assim, dando suporte à minha permanência, né? Vamos dizer, o meu serviço era uma contrapartida pela compra da ração dessa cooperativa, né? E basicamente eu tinha 2 horas para atender um rebanho. E às vezes era um rebanho que tinha 3, 4, 5 lotes. E daí, às vezes no começo, você talvez muito perfeccionista, você quer acertar tudo. E assim, eu quase nas primeiras visitas, e trabalhando com outros softwares, porque o RLM Leite não existia naquela época, eu levava um monte de trabalho para casa, né? Eu era assim, logicamente, a gente, né, digamos assim, eu já era noivo, né? E passava o domingo inteiro, sim, complementando o trabalho que eu não conseguia completar na quinta e sexta, entendeu? Que não daria para fazer no curto espaço da visita. Porque com as ferramentas que eu tinha, a coisa não acontecia, entendeu? E aquilo foi, assim, frustrando, porque eu passava o domingo inteiro à tarde, entendeu? E meus compromissos, enfim, minhas relações pessoais, né? De amigos, de relaxar, de aproveitar o domingo, não existia, entendeu? E aquilo começou a me frustrar, porque, na verdade, lógico, eu adorava fazer o que eu... né? E daí eu comecei a perceber, e o RLM veio ao encontro disso, que a gente tem que fazer uma ferramenta que eu feche o trabalho durante a minha consultoria. Eu tenho que sair no final do dia, entregar o relatório, e no final de semana eu tenho que descansar. Eu tenho que estar com a minha noiva, que depois virou minha esposa, eu tenho que estar com a minha filha, e não levar trabalho para casa, entendeu? E o RLM me permite isso, entendeu? Porque, assim, de uma maneira objetiva, ele dá soluções completas e soluções que você não passa horas na frente de uma tela de computador, entendeu? Você passa o tempo que é necessário, e isso te permite que você gaste mais tempo olhando as vacas, olhando o silo, olhando os piquetes, indo num fosso de ordenha,
para olhar realmente e interagir com o produtor. E não ficar assim numa preocupação de coleta de dados de entrada. Sim, que você sair um pouco da formulação e exercer o papel do nutricionista. Isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente falou de duas coisas diferentes, mas estão ligadas à prática. Eu falei do rebanho de 60 mil cabeças, em que no final do dia já foi a carreta de milho que chegou de manhã. Não adianta fazer análise. E você tem depois o cara com 100 vacas de leite que não vai fazer análise porque é muito pouca vaca para justificar ele tirar a análise, o custo R$500, R$600 para analisar cada um dos ingredientes para uma pessoa que tem 70, 80 vacas de uma cooperativa. Então, são duas situações onde as pessoas não vão analisar os ingredientes. Então, olha a importância do consultor no manejo, em olhar os ingredientes, ver, não, olha, esse precisa analisar, olha, isso aqui você tem problema, ou tem risco. E você precisa de uma ferramenta muito mais prática para isso, né? Só, vocês me permitem pegar um gancho aqui da fala do Rodrigo, essa questão de ser uma ferramenta que encurta as dificuldades, né? Que otimiza o seu tempo. Eu gosto muito, para mim, um dos grandes diferenciais do programa, as ferramentas paralelas ao processo de formulação que o programa traz. Então, você poder importar um alimento direto de um laudo bromatológico do laboratório, você não tem que ficar lá imputando dado por dado, você conseguir puxar direto do laboratório. Você conseguir compartilhar um alimento por WhatsApp, uma formulação entre técnicos, tudo bem organizadinho, organizar formulações, gerar relatório. Isso aí também encurta demais o tempo que é gasto nisso e libera tempo para você estar olhando outras coisas da propriedade, da sua responsabilidade, que são muitas vezes tão importantes quanto. E é o que nós vamos fazer agora, né? Quem está nos ouvindo, ficar atento, porque você está falando de planilhas e ajudas que existem, né? Seja, por exemplo, de você colocar a fibra, seja de você colocar a dieta, seja de você mandar as dietas para um relatório para uma fazenda, para um confinamento. E agora vem mais coisa, porque vem uma outra em paralelo, todo financeiro, que nós estamos mudando. Isso aí vai ser, realmente, acho que mês que vem ou próximo mês, um novo relatório financeiro enorme. Isso vai criando uma plataforma que tem composição de alimentos, que tem análise financeira, tem as exigências também, tem o otimizador de dietas também, mas vai começando a ter cada vez mais, ela vai se transformando uma plataforma completa. E agora com o Pack Place, com uma plataforma de aquisição de insumos. Aí realmente a perda de tempo, que às vezes não é nossa do nutricionista, mas que na mesma plataforma você vai sair da propriedade e o dono daquela granja ou o gerente daquela granja, daquele confinamento, já vai ter na plataforma uma ferramenta para adquirir produto. Isso aí vai criando isso aí que o João está colocando, muito importante. E é curioso que tudo focado no tempo, né? A gente quer minimizar o tempo, mas a gente quer manter a precisão, o objetivo e o foco. A gente está o tempo todo falando de formulação de dieta e a gente não quer sair desse cenário, evitando que o usuário acesse outras plataformas, né? Então o RLM ele é simples e ele te traz organização, o que faz você ter mais tempo para fazer as outras tarefas. Tiago, eu vou dizer para você que a precisão é maior. A simplicidade aumenta a precisão, não diminui. Eu vou dizer, quem passa muito tempo olhando, sabe, a ponta de um alfinete, ele perde a perspectiva geral, ele não faz manejo bom, ele não faz supervisão boa, ele não vê se o manejo de coxo está bom e no final a precisão que chega na boca da vaca ou do animal de confinado cai. Excelente, Dante. Então, já aproveitando o momento, né, e falamos bastante de RLM, de plataforma, de computador, já estamos entrando dentro da fazenda, né? Nesse sentido,
E a gente já falou um pouco sobre amostragem, um pouco sobre manejo. Eu queria saber de vocês, e aí, João, você me ajuda também aí no trabalho bem legal que você tem desenvolvido aí com alunos que estão iniciando essa jornada, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas, Dante e Rodrigo, estamos falando aqui de corte leite, fazendo um bate-volta aí, né? Então, só para quem está nos escutando aí, né? Rodrigo sempre ali com o pé e o foco no leite, e o Dante mais para o corte. O que vocês percebem que são os maiores erros hoje, né? A gente está falando aqui que o RLM hoje você consegue ali formular a nível de aminoácido, formular a nível de ácido graxo, né? Saindo um pouco de estratério. Mas a nível de fazenda, o que você acha que o pessoal está fazendo errado e que às vezes está muito preocupado o número que está digitando, mas não está olhando o que acontece na fazenda? O que você pode comentar para a gente? Assim, ó, no leite, Thiago, a gente tem uma grande dificuldade que é, infelizmente, apesar da gente ter um dos maiores rebanhos bovinos leiteiros do mundo, né? É o 4º rebanho. A adoção de controle leiteiro, ela é minoritária. Eu acredito que seja ao redor de 3% das vacas leiteiras brasileiras são amostradas mensalmente. Ou seja, a gente tem um grande universo de vacas em que não há controle. E daí há uma máxima, né? Não só em pecuária leiteira, que é impossível melhorar aquilo que não se mede. Então, assim, o que a gente percebe é que por mais que o programa, que o RLM seja assim, seja simples, seja objetivo, ele exige bons dados de entrada. Que não é uma limitação do RLM, essa é uma exigência de qualquer programa, de qualquer modelo, né? Você tem que ter uma boa qualidade de dados. E o que eu estou querendo dizer em respeito de controle leiteiro é que o volume de leite que a vaca produz e a composição desse leite, em particular os teores de gordura e proteína, são muito caros ao modelo. Ou seja, ele muda muito digamos assim, as soluções. Então, assim, é imperativo, é essencial, é fundamental que o usuário acerte quando ele cadastra esses dados de entrada. Então, assim, talvez junto com o peso corporal, né? Aliás, um tema que a gente conversou hoje aí durante a reunião da SBZ e o evento do Formulate, né? Aqui em Cuiabá, é que, assim, então, erros muito frequentes que eu vejo na pecuária leiteira é o produtor não ter os dados de peso dos animais. E a gente sabe que peso corporal, ele entra na predição de várias coisas, de energia, de proteína, de mineral e assim por diante. E a outra coisa que eu acho que é assim muito importante ao modelo é você ter uma noção a melhor possível em termos de composição do leite, porque isso muito impacta a qualidade dos resultados, né? Tem também uma máxima que é conhecida em várias outras áreas também, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se você coloca assim, dados de entrada que são ruins, infelizmente a tua solução não vai ser boa. Infelizmente o modelo não pode resolver tudo, vamos dizer assim. E estamos falando que o cara tem um sistema de pecuária leiteira com uma vaca para produzir leite. Ele não mede o leite e não mede a vaca. Fica difícil formular. Fica difícil. Agora, de tudo, né? Não sei. O milho é milho, farelo de soja é farelo de soja, desde que você esteja trabalhando com gente idônea. E a questão muito é a fibra, né? Você tem que conhecer a sua silagem e você tem que analisar, né? Essa aí você tem que conhecer como foi o processo daquele silo, o que foi feito de certo, de errado, que aquilo vai ter um impacto enorme e saber aí colocar os alimentos concentrados na silagem, né? Então é isso que o RLM foi feito para ajudar o seu nutricionista a fazer isso, né? E errar, ajudar ele a errar pouco, né? Ou quase nada, né? Perfeito. O RLM, então, ele é uma plataforma, né, que você, quando você escolhe o que quer formular, ou corte ou leite, ele vai seguir o caminho dele. Então, Rodrigo pontuou muito bem aí que você vai caracterizar primeiro a vaca, o animal, o leite, o ambiente. E no corte também vai acontecer a mesma coisa, com foco no bovino de corte. Então vão ter perguntas ali de peso inicial, peso final, rendimento do ganho, né, rendimento de carcaça. O que você tem visto aí, Dante? Como que o pessoal tem se comportado e o que você tem visto assim, de erros em cadastro do animal ali naquela sessão de jejum? Então,
No gado de leite, você errar o peso, você erra em dados quantitativos, mas a composição da dieta não varia tanto. No gado de corte, varia muito. Nós temos muitos erros em gado de corte, mas o primeiro é o indivíduo vai fazer uma dieta para um animal que vai entrar com 300 quilos e vai sair com 550. Não dá para fazer isso. Porque o animal de 300 e 550 tem exigências completamente diferentes, de 30%, 40% de diferença. Isso não acontece em gado de leite. Então, o peso, né, que o Rodrigo já falou, é super importante em gado de leite. Em gado de corte, não dá para errar fazendo uma única interação. Você tem que, então, levar esse animal de 300 a 400 para depois fazer uma dieta de 400 a 500 e, quem sabe, mais uma dieta ainda de 500 a 550, 600 quilos. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o boi aceita tudo. E muitas coisas as pessoas não percebem os erros, né? E não tem como perceber, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem um ano que o gado dá 1,5 kg e no outro dá 1,7 kg. Essas 200 gramas pode ser mérito genético, pode ser que o animal estava pior nutrido e deu mais compensatório. Você nunca vai perceber 100 ou 200 gramas se você errou, né? Então, às vezes, eu acho que as pessoas têm cometido os erros. Eu acho que o erro mais comum hoje no Brasil, pouca fibra. Todo mundo quer trabalhar com o mínimo de fibra. Quando eu comecei a falar em dieta de alto concentrado, em 84, o professor meu na Exalc que me corrigiu, disse que dieta de alto concentrado era bobagem, né? E aí eu acho que o pêndulo foi para o outro lado. Hoje tem pessoas colocando 5%, 4% de fibra. E não é que o boi morre, o boi não morre. Ele só não ganha uns 700, ele ganha 500, 400. É um monte de dinheiro, é a diferença entre lucro e prejuízo. E o indivíduo não sabe que está errando, né? Então esse eu acho que fibra é o grande erro hoje, manejar os níveis de fibra. E também o segundo grande erro é atender às exigências de proteína do rumen e do animal, principalmente quando ele chega no confinamento. Os primeiros 50, 60 dias, ali que você dá um tiro, você arruma o animal e tem grandes desempenhos. Os grandes desempenhos são feitos ali nos primeiros 40, 50 dias. Perfeito. Realmente o cadastro animal, ele é onde é a primeira passagem que o usuário passa e depois a gente cai para a dieta e começa os desafios com os alimentos. João, você tem aí feito um projeto muito legal dentro do RLM, que eu posso falar que é levar o RLM para as universidades, mas é complicado porque o RLM vem de universidades, né? E também não é uma volta, porque uma característica importante do RLM é que a equipe de programação é parte da equipe RLM, então ele se desenvolve o tempo todo. E daqui a pouco eu queria fazer uma pergunta para o Dante e para o Rodrigo nesse sentido, né? O que vai vir de novidade, o que está sendo feito agora. Mas, João, os estudantes, quando eles... Porque eu me lembro das minhas disciplinas de formulação da graduação, às vezes fica num campo muito teórico. Mesmo sendo uma aula teórica de formulação num software, ela traz uma sensação mais de prática. O que você tem notado aí com os alunos? Como que tem sido esse trabalho dentro das instituições? Então, Thiago, acho que até é bacana, não lembro se eu já comentei isso com você, mas a origem do University veio daquele treinamento que você forneceu pra gente lá em Piracicaba. Salvo engano, final de 22, a gente teve aquele treinamento lá, aquela oportunidade, e eu falei, cara, isso é muito bacana, cara, isso é um negócio que eu não tinha tido na graduação, um dia dedicado só para falar disso, e foi o software, logo de cara todo mundo já gostou bastante, os colegas meus lá da Exalc na época. E aí comecei essa ideia de levar isso para mais lugares, né? Aí conversei um dia com o Pedro e tive a oportunidade de apresentar no conselho, lembro até hoje da
reunião lá, estava meio remoto ainda. E aí começamos esse trabalho, vamos fazer um piloto aqui na Exalc um tempo depois, com os alunos, vamos levar aqui perto para ver como é que funciona. E desde o primeiro treinamento, lógico que a gente vem caminhando aí com feedback do pessoal que participa, melhorando, mas desde o primeiro treinamento, o pessoal sempre gostou bastante, bem diferente, como você pontuou, daquela coisa teórica, de vamos colocar tanto para bater tanto de proteína, que no programa a gente já faz, principalmente no treinamento, a gente já faz, a sua roupa produzida ficou nesse preço. Eu acho que é interessante isso, né? Essa questão do aluno de graduação que pega aquelas aulas que fala, olha, a proteína do farelo de soja é melhor do que a do não sei o quê. Tem um perfil de ácidos graxos superior. O que é superior? O que é inferior? Formulação de ração não tem isso. Quanto você vai pôr de farelo de soja? É 17,3 ou é 18,4? Entendeu? Eu acho que o aluno de graduação, exatamente por ele saber ainda pouco, ele quer ir lá na ponta e ver. E lá na ponta você faz a primeira dieta. É óbvio que o aluno de graduação não tem experiência para fazer a melhor dieta, mas ele tem que fazer uma dieta. Ele tem que fazer o caminho até a ponta. E porque no final você tem que mandar para a fábrica. É isso. É isso que o boi vai comer, né? Então eu acho que é muito importante dar isso. E é isso que os alunos de graduação se sentem recompensados de você levar eles até o fim. Porque tem o professor que simplesmente quer falar que qual é a característica desse alimento, ou qual é a característica dessa raça. Sim. Mas ele não quer fechar o ciclo, né? Perfeito. E essa ansiedade do jovem. E aí, quando o João falou, não, eu vou fazer isso, né? Foi muito bom, porque a gente percebeu como a gente foi recebido bem, como estava fazendo falta, né? Eu, quando comecei ali no mestrado, né, na LNCA 2015, por ali, eu já comecei a participar, então a trajetória é muito parecida nesse sentido. Vai num treinamento ali, vai no outro ali, quer falar sobre carboidrato? Vai lá. Aí a gente começa a apresentar em PowerPoint. Mas o PowerPoint, você colocou, tá lá. Fez uma pergunta que você não sabe, mais difícil, né? Não sei, depois eu te retorno, né? O próprio grupo ali, alguém já fala, a gente já elabora uma ideia. Mas o que eu quero falar? Na hora que você abre o sistema para todo mundo formular junto, ali o frio na barriga aparece. Porque o sistema ele pode ir para lá ou para cá, você esqueceu de colocar algo importante, vai dar errado, né? Então, o que eu senti quando eu comecei a usar o RLM em público, se assim posso falar, né, na frente de 30 técnicos, foi um pouco disso. Ele também te ajuda nesse sentido, ele te lembra o que está faltando, ele busca tentar fazer você não errar. Ele te transforma em um nutricionista melhor, né? Ele te avisa, por exemplo, tantas vezes que o estratetério no corte é 5, que você, estratetério é 5, se eu sair disso aqui, o que vai acontecer? Então você vai estudando e ele te ajuda nesse sentido, né? De reconhecer os índices, entender o que acontece em cada situação. E isso entra um pouco da simplicidade que a gente está falando, né? E eu acho que você teve esse frio na barriga também, né, João? Com certeza. Porque você até ensaia, né, uma simulaçãozinha, vamos fazer uma formulação assim, assado. Aí chega lá na hora alguém fala, não, vamos colocar menos de tal coisa. Aí você fala assim, vixe, o que será que vai acontecer? Isso é muito legal, né? Vamos fazer com o boi da minha região, com os alimentos da minha região. E aí você começa a criar alimentos, você começa a clonar alimentos, que são várias características que o RLM tem, né? Na programação linear, isso é chamado de análise de sensibilidade. Você começa a variar os inputs e se o preço do farelo de soja, em vez de ser R$ 1.800 por tonelada, for R$ 1.900. O que acontece com o custo do leite, com o custo da arroba produzida, né? E aí foi assim, com essas análises de sensibilidade, eu falei, não, precisamos desenvolver uma planilha que permita eu ficar simulando um grande número de situações. Então, o RLM meio que nasce
dessas monte de perguntas que vão ser Eu acho que uma pergunta que apareceu muito, Dante, aí você queria saber sua opinião. Formulei a dieta, farelo de soja não entrou. O RLM fala o que para você? Esse foi o ponto importantíssimo, né? Para quem está nos ouvindo, entender que o sistema de otimização linear foi desenvolvido nos Estados Unidos como um esforço durante a Segunda Guerra Mundial por um professor e um membro do exército americano que queria aumentar a eficiência de uso de tanque, de avião, até do sistema industrial americano, de parafuso, de tudo. Então, quando você usa o sistema para proteína, para cálcio, para fósforo, para fibra, você está usando algo que é uma tecnologia poderosíssima, né? Que está embutida no RLM. Né? E que é uma diferença. Por exemplo, o NRC não tem essa capacidade. Né? E qual é o objetivo, então, de você usar os teoremas de programação linear? Porque, de uma maneira muito prática, muito simples, você pode calcular quanto vale cada ingrediente. O farelo de soja não entrou porque ele está caro, mas ele entraria na dieta e baixaria o custo de produção do leite e da carne se estivesse nesse preço. E o sistema calcula esse preço, que a gente chama de preço de inclusão. Então, o farelo de soja pode estar 1.800 e o programa fala, olha, ele vai entrar quando chegar a 1.700. Aí ele entra na dieta e abaixa o custo de produção. Isso é o que todo produtor quer saber. Ele não quer saber de mais nada a não ser isso. Ele não está interessado se a exigência da vaca é 16 ou 16,1% de proteína. Ele quer saber, tem um jeito de eu produzir mais produto ou mais barato? E é isso que o sistema de otimização permite. Excelente. Tiago, só antes da gente passar para o próximo assunto, acho que dando um passo para trás, voltando um pouco no universo, que os alunos têm gostado, acho que amarra tudo que a gente falou até agora. Uma das coisas que eu sinto e que os feedbacks que a gente passa sempre mostram é exatamente essa questão do pessoal poder pegar tudo aquilo que eles viram até então. Tem muito aluno de final de graduação que faz o treinamento e fala, cara, finalmente eu aprendi por que eu tenho que colocar isso, onde que eu ponho, como que eu faço para chegar nesse lugar. E a plataforma ser simples, uma user experience agradável, isso aí facilita demais. Então, em um dia lá a gente mexendo, a gente já consegue que o pessoal insira um alimento, faça uma formulação. O professor comentou, obviamente, não vai ser um dia de treinamento que a gente vai... que essas pessoas, esses alunos vão chegar na melhor formulação do mundo, mas já saem com uma base de, é por aqui que é o caminho e aqui que amarra tudo aquilo que a gente viu na graduação até aqui. É isso aí, João. Uma coisa é você ouvir alguma coisa na aula, outra coisa é você ver alguma coisa, aí outra coisa é você fazer, né? Aí talvez o nível de assimilação vai sendo uma vantagem, né, em cada processo. Então passamos aí pelo cadastro do animal, contamos a história do RLM, passamos pelo cadastro do animal, falamos bastante sobre alimentos, sobre volumosos, né? Rodrigo, quando a gente pega uma dieta para a vaca leiteira e tá lá os alimentos, né? O que você recomenda assim de análise a ser feita? De análise bromatológica? O que você vê de erros aí, pensando nos alimentos que estão dentro da dieta? Em leite, né, é comum às vezes ter 1 ou 2 volumosos dentro da dieta também, né? Isso. Eu acho que assim, a gente tem uma literatura aí publicada nos últimos 10 anos que mostra que, com raras exceções, os alimentos concentrados, se a gente tiver, e no caso do RLM nós temos uma boa biblioteca de alimentos, a gente tem que ser muito responsável em relação aos gastos ou investimentos que esse produtor, no meu caso, produtor de leite, está fazendo. Então, assim, eu, por exemplo, eu não jogaria minhas fichas ou não investiria em análise química dos alimentos concentrados. Porque, basicamente, com raras exceções, milho é milho, farelo de soja e assim por diante.
Logicamente, há um grupo de subprodutos que, apesar de serem concentrados, ele tem maior tem maior variabilidade. E talvez eles sejam merecedores de fazer uma análise. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que eu acho que eu jogaria todas as fichas, vamos usar essa expressão, na análise dos alimentos volumosos. Né? Eu acho que esse é o importante. Análise, então, boa parte da produção de leite no Brasil, a gente tem como principal volumoso uma silagem de grãos, normalmente milho, pode ser sorgo em alguns casos, mas predominantemente silagem de milho. Então porque além disso no Brasil, uma característica da pecuária leiteira é que a gente usa silagem de milho e usa pesadamente. Ela entra em alta inclusão. Então a gente está falando aí praticamente, às vezes, 30%, 35%, 40% da dieta sendo silagem de milho. Então é um alimento que a gente, assim... Em último caso a gente não tenha esse resultado, a gente vai para a biblioteca de alimentos. Mas é muito melhor você ter uma análise. E eu acho que essa é uma parte que, assim, eu jogaria todas as fichas. Então, priorizar a análise, sendo NIRS, sendo uma análise química, dos alimentos volumosos. Pela alta inclusão da silagem de milho, certamente a silagem de milho tem que ser analisada com a maior frequência possível, tá? Esse, infelizmente, é uma coisa que a gente vê muito, né? O produtor abre o silo em fevereiro, em março, em abril, depende do estoque dele, e faz uma única análise e ele fica com essa análise o ano todo, entendeu? Então ele, na verdade, por uma falsa impressão que ele está economizando, não está gastando em análise, ele trabalha com uma formulação durante o ano todo baseado numa análise que ele fez meses atrás, entendeu? Então... em resumo, em termos de análise, eu jogaria todas as fichas ou investiria na análise de alimentos volumosos, tá? Sendo uma silagem, sendo um feno, sendo uma pastagem, sendo um pré-secado, e no caso de subprodutos, né? Subprodutos que variam muito entre usinas ou entre empresas, e, enfim, nesse caso também eu investiria. Então eu acho que essa é a minha preocupação, realmente... colocar os esforços na análise de alimentos volumosos. Eu acho que é exatamente esse o caminho e essa ressalva que você fez aos subprodutos, que eu acho importantíssima, né? Por exemplo, eu já peguei polpa de citros com 0,6%, 0,8% de cálcio e eu já analisei polpa de citros com 3% de cálcio. E se você fizer uma inclusão alta dessa polpa de citros, você vai afetar consumo, né? Ainda mais que você já está colocando 1% de calcário ou 1,2%, né? Agora, recentemente, na SBZ, eu estou retornando do Canadá, da reunião da Sociedade Americana de Ciência Animal, e muitos trabalhos indicando aumentar cálcio. Aumentar cálcio para 0,8%, 0,9%, 1%. Experimentos até falando em 1,1% de cálcio e aumentando o ganho de peso dos animais confinados. Então, quando você vai trabalhar hoje nessas recomendações de cálcio muito elevado, se você tiver um subproduto que venha com muito cálcio, você pode criar problemas gravíssimos, né? E o animal vai parar de consumir, vai cair ganho de peso e tal. No DDG, né, que hoje está sendo usado em larga escala, você às vezes se acostuma com DDG com 12% de extrato etéreo, que era o que existia, os primeiros WDG, DDG, e de repente eles começaram a extrair, começaram a chegar DDG de 10, de 9, eles melhoraram o processo de extração, começaram a chegar os DDG de 8, agora os de 6, né? Então, subproduto é isso. Cada empresa muda seu processo e se você tem que ficar esperto. Então, realmente, essa questão do subproduto é fundamental. É isso aí. Alimentos que variam entre fazendas, dentro da fazenda, né? Já foram 2 exemplos bem interessantes aqui. Então, alimentos produzidos na fazendas, eles são dependentes de uma boa análise química e, no melhor dos mundos, mais de uma análise química para a gente ter uma média entre essas análises e entender aquele alimento, né? Uma análise química, e desculpa cortar você, Thiago, e também pode ser uma análise de NIRS, né? Eu acho que eu só vejo com um pouco de ressalva esses NIRS portáteis que tem aí, tá? Que eu acho que realmente, para o NIRS funcionar, né, o infravermelho funcionar, a amostra tem que ser seca e moída.
né? Então, assim, eu vejo até que como alguma estratégia, talvez, de marketing de algumas empresas, assim, e eu vejo com um pouco de, assim, um pouquinho de pé atrás, entendeu? Agora, análise pode ser química ou análise pode ser NIRS, mas eu, obrigatoriamente, né, eu confiaria num dos vários bons laboratórios que a gente tem no Brasil e sempre secar e moer a amostra antes de fazer fazer uma análise por NIRS. Perfeito. Ainda mais laboratórios, tem diversos laboratórios confiáveis no Brasil, com um bom histórico, uma curva de calibração para esse alimento, por exemplo, silagem de milho, que está naquele padrão, né? Os resultados vão ser bons e rápidos também. E na fazenda? Tenho que fazer matéria seca, e aí vou fazer uma peneira ali, passar a Penn State, eu abro Excel ali, digito os valores, como que... A matéria seca é absolutamente fundamental, né? Isso é ali que tem os grandes erros. Eu acho que matéria seca, níveis de proteína, níveis de nitrogênio ligado ao FDA, que é aquela silagem que teve grande parte da sua proteína perdida, ou porque ela aqueceu, porque aquele silo foi feito muito lentamente, né? Então, sempre tem que dar uma olhada. Cinzas, que é uma análise mais barata, contaminação com terra, está tudo ali na área de cinzas. Então, tem algumas coisas muito simples, muito baratas, que dá para fazer. Mas a matéria seca, todas as nossas propriedades que nós trabalhamos, pelo menos uma vez por semana, toda vez que mudar de silo, toda vez que mudar de algum ingrediente, fazer. E eu, assim, sobre análise também, eu não acredito muito em análise de ração completa, né? Eu prefiro confiar na balança e analisar os ingredientes separadamente, porque amostrar o que está no coxo é muito complicado. Eu prefiro confiar no que a pessoa vai misturar aqueles ingredientes adequadamente, e eu já tenho a análise deles separadamente. Nesse ponto, esse ponto, corte e leite, eu acho que batem. Eu aí assino embaixo os comentários do Dante, total preocupação na matéria seca, e acho que é isso. Realmente um nutricionista, um bom nutricionista, ele tem que ter um coster, ou ele tem que ter um desidratador no carro e fazer matéria seca dos alimentos úmidos, né, geralmente silagens, né, e pré-secados, e usá-los, né? Realmente ficar com valor tabelado ou num valor analisado meses atrás, certamente você está colocando um erro, colocando uma dúvida na tua formulação que é determinante. Então, realmente, matéria seca. E outro ponto importante é medir comprimento de fibra, né? Seja para corte ou seja para leite. A ótica muda, mas você tem que medir. E comprimento de fibra de quem? Do ingrediente que você quer, que é o alvo, né, que vai trazer aquela informação para a dieta. Fazer para dieta total, você pode estar cometendo diversos erros quando você quer medir comprimento de fibra em dieta total. Então, o comentário do Dante muito legal é que as peneiras podem te ajudar a medir a homogeneidade da oferta dessa dieta, mas jamais para... Olha, falando de você falou de erro, de 3 erros que existem. Um erro de formulação, um erro de matéria seca e um erro de comprimento de fibra. Vamos lá, 3 erros. A pessoa formulou mal formulada uma dieta. Os efeitos são pequenos. 100 gramas, 200 gramas, um pouquinho menos de proteína, errou aqui, errou ali. São num lugar de corte 10% de desempenho, 15%. Agora, eu já vi erros de 50%. O animal, em vez de ganhar 1,5 kg, ganhar 800 gramas, em situações de fibra muito picada, muito fina, falta de fibra, né? Porque a pessoa picou demais a fibra e colocou pouco, né? E aí a paulada é grande. E já vi em algumas situações erros de matéria seca, né, muito grandes, também ser uma pancada no que caiu o desempenho dos animais, tanto leite quanto corte. Então eu vou dizer para vocês, você erra mais na matéria seca e no comprimento de fibra,
você tem, às vezes, efeitos mais deletérios do que erro na formulação, né? E erros de manejo, né? Que também você pode fazer a melhor dieta do mundo, se o indivíduo colocar pouco, o gado não ganha peso e assim por diante. Né? O tamanho de partícula é crucial também, obviamente, no leite, né? Lembrando, fazendo um comparativo entre bovinos de corte, por exemplo, confinados e bovinos leiteiros, a vaca sempre tem uma exigência de fibra efetiva maior do que bovinos de corte, né? Na verdade, por duas razões. Primeiro, porque a gente vai ficar mais tempo com a vaca de leite, né? Ela tem uma longevidade do rebanho, então ela não tolera durante muito tempo níveis de fibra muito baixos, principalmente fibra efetiva. E a outra coisa é o impacto de trabalhar com pouca fibra efetiva na composição do leite, em particular ao teor de gordura, né? Então, realmente, faltando fibra efetiva, ela vai responder com leite com teores de gordura muito baixos. Então, essa é a preocupação de trabalhar com níveis de fibra mais altos na bovinocultura de leite. E aí o sistema de peneiras ou o conjunto de peneiras faz um grande serviço aí na bovinocultura de leite. E é uma ferramenta importante também. E dentro do RLM a gente tem o espaço para receber esses dados das peneiras e calcular o que a gente chama de FDN fisicamente efetivo. O que importa está lá. Né? Você colocar a qualidade de fibra, está lá, o tamanho de fibra, e não matar a vaca, não estourar a vaca, porque o custo é absurdo, né? No lugar de corte também é muito alto, mas não é tanto, né? E também, além disso, há o ajuste de matéria seca que é feito num par de digitações. Você digitou ali o teor de matéria seca dos seus volumosos, você resolveu o problema, né? Então tem a informação dos nutrientes, tem a silagem de milho da minha fazenda, tem a informação dos nutrientes e fiz algumas análises na fazenda, matéria seca e comprimento de fibra. Eu consigo pegar essa análise e importar automaticamente para dentro da RLM, não preciso digitar um por um. Eu consigo abrir o conjunto de peneiras e colocar a informação registrada lá também nesse alimento. E eu consigo alterar a matéria seca. E eu não preciso criar um alimento novo para isso. Eu clono esse alimento ou eu insiro ele dentro de uma dieta diretamente, altero ele direto dentro da dieta. Eu não preciso criar uma biblioteca de silagens que eu sei que vai mudar muito dentro da própria fazenda que eu estou usando. Nem estou falando de outras fazendas, né? Então a RLM traz essa facilidade que é pensada, de novo, em organização, em tempo e o foco em facilitar para a gente tentar ser mais preciso. Então passamos aí pelo cadastro animal, falamos um pouco sobre alimento. Cada ponto é um universo de possibilidades, né? Mas o tempo nosso vai se esgotando. Então a gente chega agora numa fase que seria trabalhar com misturadores. O RLM tem essa opção que você consegue adaptar pro misturador que você tem na sua fazenda para te falar as misturas, quantos animais vão ser tratados ali dentro de misturadores. E você chega em relatórios em que você vai ter cada seção dessa que a gente discutiu, discriminada em cada tópico, consegue alterar logo, colocar borda e entregar o trabalho final para não ter que fazer isso domingo, né, Rodrigo? No Word. Exatamente, 2 horas aí para, como diz o Rodrigo, em 2 horas tem que matar a coisa e tudo que é importante. Mas a questão dos relatórios é muito importante, porque você tem que falar com pessoas diferentes e cada um você tem que falar a língua certa. Então, isso é muito importante, né? E que a gente não via. Por que o RLM existiu? Porque o modelo de Cornell não fala a língua do indivíduo que está colocando o alimento lá no confinamento, lá na granja, que é aquele cara que está com uma carreta, um caminhão, né, alimentador, e ele precisa preencher aquilo com 4.573 quilos, né, o pazeiro tem que colocar lá 700 quilos de caroço de algodão, ou ele está com uma carreta menor, né, numa propriedade menor, ele tem que colocar 1.000 quilos de silagem e tudo mais. Então, é esse relatório da fazenda, que vai toda hora lá para o curral, que toma chuva, que tem que imprimir de novo. Isso é muito importante. E agora, nós estamos aí no final do desenvolvimento aí do mobile. Hoje, esse indivíduo, ele até não é, digamos assim, infelizmente, a educação brasileira é complicada. Tem pessoas mais velhas que têm dificuldade de ler e escrever.
Mas o indivíduo já tem hoje um smartphone, né? E nós já vamos poder mandar isso para ele e ele vai poder ter isso ali no equipamento dele. Isso vai ser muito importante, né? Você tem um nutricionista formulando ali no computador, mas quem compra os alimentos não é ele, na maioria das vezes. Quem mistura a dieta também não é ele, na maioria das vezes. E o dono da propriedade, que é um outro relatório que é diferente. Perfeito. Cada um tem uma linguagem. E o RLM tem que se comunicar. E o RLM está criando essas 3 linguagens. E no telefone celular, temos que pensar em 3 linguagens para quem quer saber o financeiro, quem é o gerente, o dono, o proprietário, quem é o operador de alimentação dos animais, e um outro num nível maior, que é o gerente, que é o supervisor da operação. E eu acho que um ponto, só agregando aqui o comentário sobre os relatórios, que foi trazido até esses dias, não lembro quem de vocês que comentou, mas que eu não tinha nem essa visão, eu mesmo, que quando foi comentado, eu tive essa virada. Aquilo é um documento que a gente passa, não é um print de tela, não é uma foto, não é um papel escrito, é um documento do programa atestando e comprovando aquilo que foi a indicação do profissional. Então acho que traz um grau de profissionalismo totalmente diferente de você ir lá e mandar uma foto pro tratador ou mandar no WhatsApp só a quantidade de cada coisa que tem que ser carregada. Acho que isso aí agrega também demais. E o relatório pode ser emitido em PDF, Excel, Word. Não dá para falar tudo que o RLM faz. E de nutrição, né? Dentro desse espaço. Esse ponto que o João falou é bem legal, né? Que você tem que documentar. Quando você tem um confinamento de 10, 20, 50 mil cabeças e dá alguma coisa errada, quem que fez algo errado? Cadê o relatório, né? Então isso é importante. E nesse sentido, tem uma coisa do RLM que é como software de formulação, que são as travas que nós colocamos, que são muito conservadoras, mas que podem ser alteradas, né? E o programa avisa, quer pôr mais do que 5% de gordura, a gente sabe que dá certo 6%, sabe que dá certo com 7%, mas o RLM trava em 5% e a pessoa tem que liberar. Então, aquilo é uma documentação. Quando a pessoa libera aquilo, aparece em vermelho, ela sabe que ela está trabalhando num terreno ali, um pouco que ela tem que saber o que está fazendo. Um nutricionista tem que ter conhecimento. Então, são 2 questões de documentação que existe. E esses outros softwares não têm essa trava, né? Vários desses softwares não têm essas travas de máximo e permitem erros. Que vai pode te dar um norte também. Estamos tentando evitar esse erro. Às vezes uma pessoa fica irritada. Eu não consegui fazer ração com tantos quilos de caroço de algodão. Exatamente porque não deveria mesmo. Não deveria acontecer. Nós estamos te ajudando, não estamos te atrapalhando. Só para complementar, para alguém que talvez nunca tenha usado o programa, embora tenha essas travas, né, talvez só para deixar claro, é totalmente possível de você falar, eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo que eu vou modificar. Eu quero colocar 3 quilos de caroço de algodão na dieta porque eu sei que vai dar certo. Ele vai fazer, ele vai formular e vai ficar só ali documentado que você está trabalhando numa zona perigosa, você está forçando e que pode algo não dar certo, né? Falando em documento, acontece muito isso. Às vezes um usuário já de longa data tem alguma dúvida e aí a gente tem uma equipe de suporte que atende todo mundo com bastante precisão, né? Todos os nutricionistas, mas o usuário tem uma dúvida. Na hora que ele abre o RLM e eu dou uma olhada, que tem aquele mundo de pastinha, cada uma com uma data, eu falo, olha que coisa magnífica, cara. O RLM se torna uma biblioteca, um histórico de formulações. Com o tempo ele tem uma biblioteca de formulações, se assim posso dizer. Então isso dá muito orgulho de ver que o software, quando alguém começa a usar, ele fica muitos anos com esse sistema e constrói uma história ali dentro, né? E agora, né, a gente falou de serviços, né?
nós acabamos de criar uma plataforma, então quem estiver nos ouvindo, que seja um gerente, um diretor de uma empresa de nutrição, né, que tem aí 10, 15, 20 formuladores no campo, ele tem que entender que nós temos agora uma documentação que pode ir para esse gestor, né? Então, aquelas empresas que querem que essa documentação vá para uma nuvem da empresa, que a empresa saiba tudo que o seu funcionário formulou de dietas, ele vai ter esse serviço disponível e a gente pode fornecer isso. Estamos quase falando do RLM corporativo já, né? Eu queria... Tem alguém, algum diretor ouvindo e falou, puxa, mas eu gostaria dessa documentação a nível de cada um dos membros da minha equipe. Sim, o RLM faz isso aí. E a gente comentou de vários pontos que podem errar, né? Mas a dieta formulada ele teria acesso, né? A que foi praticada é outra história. Caminhando para o fim, e aí eu queria fazer uma pergunta para finalizar. Pensando assim, no RLM, e pensando passado, presente e futuro. Então, o que no passado era formular uma dieta? O que o RLM é hoje? E o que vocês pensam do RLM para o futuro? Porque muitas vezes as pessoas pensam que um formulador, um programa de formulação de dieta, ele é basicamente equação. Tem que ter uma equação precisa, talvez a equação mais atual, ou ele tem que buscar isso. Mas ele vai muito além disso, né? E vários pontos a gente comentou aqui. Então, quem quiser começar pensando em passado, presente e futuro sobre formular dieta, eu gostaria muito de ouvir isso. Não, essa pergunta vai longe, a gente tem que falar algumas horas a mais sobre isso, né? Mas eu acho que não só na pecuária de leite, na pecuária de corte e nas outras atividades agropecuárias, pensando tão somente no futuro, eu acho que há uma preocupação crescente do impacto da nutrição, da pecuária como um todo, no ambiente, né? Então acho que o impacto ambiental desse grande confinamento ou dessa leiteria, a gente tem que dar essa resposta, né? Então isso, logicamente, o corte ele realmente está liderando esse movimento, vamos dizer, dentro do RLM, ele já tem um relatório de impacto ambiental e essa é a nossa preocupação no RLM Leite, também ter esse relatório de excreção de nitrogênio, excreção de fósforo, produção de metano, produção de dejetos, consumo de água, né? Exatamente. Então, passar isso, então, o futuro eu vejo isso. Eu vejo uma nutrição que a gente vai continuar tendo a preocupação com a lucratividade do produtor, porque esse eu acho que talvez seja a nossa grande missão, né? Digamos assim, viabilizar a atividade pecuária, vamos colocar assim. Para produzir um alimento, isso, né? Que é nobre, né? Seja carne, seja leite, mas crescentemente os nutricionistas serão pressionados para fazer isso de uma maneira ambientalmente correta, né? E o RLM vai dar, ou já está dando, estimativas, ou vai munir, né, esse nutricionista para ele também responder por esse impacto ambiental da atividade que existe. E a gente vai ter esses números, ou já está tendo esses números, com a nossa ferramenta, o RLM. Hoje você pode usar o RLM para otimizar uma dieta para a produção de metano. Né? Ninguém está pagando por isso ainda, mas se você vai lá, eu quero que você formule, você vai apertar um botão lá, falar, eu quero formular para menor produção de metano. Ele formula, né, por quilo de carne produzida. Então, ele é uma ferramenta de mitigação, né, de ajuda. E eu complementaria, né, então, já também, se eu olhar para trás na minha vida, né, como consultor, os meus grandes clientes que tiveram enorme sucesso eram bons compradores de ingredientes. Fuçavam, achavam subproduto, faziam boas compras. E esse é o foco que a gente está tendo agora com essa biblioteca de alimentos, onde as pessoas vão poder ofertar os seus alimentos, e isso já está ligado ao programa, que é o Pack Place. Então, essa outra ferramenta é onde eu penso assim, eu estou
passando para todos os usuários do RLM aquele conhecimento dos grandes confinadores, dos grandes produtores de leite que eu conheci na minha vida, que iam lá e achavam subprodutos baratos e ganharam muito dinheiro com isso, né? Eu tenho um grande cliente, né, grande amigo, aliás, formado no Exalc também, que foi o primeiro a usar o WDG. Ele pagava R$80 o caminhão. Entendeu? E é isso que a gente quer fazer. Hoje eu fiquei sabendo que estão vendendo caroço de algodão a R$400, mas eu sei de pessoas comprando a 700, né? Nós compramos por um experimento lá em São Paulo, não achamos por menos de 2.000 a tonelada, né? E está a 400. Então é ruim para o produtor de algodão que está vendendo barato e é péssimo para a pessoa que está usando caroço de algodão que está pagando caro. Então nosso trabalho no Pack Place é aproximar o nutricionista do vendedor de alimentos, de ingredientes para formular a ração. Eu acho que isso vai gerar economia local, isso vai gerar redução de emissões, porque você vai ter alimentos viajando menos e você vai ter custo de produção mais baixo. Esse vai ser um plus muito grande da plataforma RLM para o nutricionista, para o produtor e até mesmo para quem vende. Eu acho que todos vão ganhar. É difícil quando todo mundo ganha, né? Eu acho que esse é um caso. Só vai perder, eu acho, que o atravessador aí, que cria essas confusões, às vezes aumentando o preço dos ingredientes. Agora você me pegou, né, Thiago? Você falou de passado, presente e futuro. Eu estou começando a minha caminhada, então vou falar só de presente e de futuro. Pegando o gancho da fala do Dante, eu acho que o Pack Place vem para contribuir muito, trazendo essa maior conectividade, essa desinformação, né? Sanando essa desinformação entre quem quer vender e quem quer comprar e tirando a oportunidade aí dos atravessadores que acabam ganhando com o prejuízo dos dois lados. Eu acho que o grande diferencial, ao meu ver, do RLM e que vai ter essa mudança entre presente e futuro é que ele traz essa visão financeira da atividade. A gente, complementando esse relatório financeiro, a gente já está colocando lá, por exemplo, taxa interna de retorno, que é uma coisa que é pouco falada ainda na atividade. E eu acho que é exatamente isso. As próximas gerações que vão assumir as propriedades, eu não vejo, pelo menos não tenho escutado, o pessoal falando, eu vou tocar isso aqui porque quanto que vale a fazenda que meu pai está me deixando, que meu avô deixou? Cara, isso aqui está dando prejuízo, eu quero que isso aqui dê retorno. Se esses bois vão comer o que for, eu não quero. Eu quero uma dieta que me entregue dinheiro, que me entregue rentabilidade. E o RLM, junto com o Pack Place, acho que tem tudo para entregar o que, ao meu ver, é o futuro aí da pecuária. Uma atividade que foque mais nos resultados financeiros, que entregue mais financeiramente. Essa é a primeira sustentabilidade. Exatamente. Né? Todo mundo fala sustentabilidade como querendo preservar o planeta para daqui a 1 milhão de anos. Sustentabilidade é você ter seu filho o que comer e seu neto também, né? E isso é sustentabilidade, é a primeira sustentabilidade, né? Mas nós vamos entregar a sustentabilidade econômica do negócio junto da sustentabilidade do ponto de vista ecológico. As duas coisas vão vir juntos. Excelente. Então, minha opinião, né? Eu fiz a pergunta e fica sem graça responder, né? Mas a gente sai do passado em que a gente tinha margens mais abertas e tranquilas para a produção pecuária. Então, no passado, talvez a dieta, o nutricionista não era tão cobrado. Então, o nutricionista que tivesse o mais diverso conjunto de receitas para adequar em cada situação, ele se sairia muito bem, né? O presente é que a gente tem margens mais encurtadas e a gente precisa ter sistemas e ferramentas que operem e façam você encontrar o lucro nessas margens apertadas. Então, não é só formular, você tem que ser um bom nutricionista, como a gente comentou aqui. E o futuro, talvez,
que a gente tem observado é a integração com outros sistemas, né? O sistema de formulação vai chegar no momento que ele vai ter que lidar com um sistema de otimização logística para entrega de nutrientes, talvez, para integrar com o laticínio, que tem um software que quer prever o tipo de leite que ele quer, para integrar com o frigorífico. Então, um sistema que seja mais comunicativo, né, e mais responsivo às demandas que vão acontecendo cada vez mais rápido. Então, eu gosto muito de trabalhar na equipe do RLM, porque o RLM tem essa característica, ele muda, né? Ele muda e ele procura se estabelecer a cada nova temporada. Ele não é um sistema que vai transformar ou te entregar algo novo daqui a 10 anos, né? Corre o risco de a pessoa estar assistindo isso aqui e daqui a um mês já está um pouco diferente do que a gente falou. E ele se mantém exatamente igual quando o cara acessar. A gente não quer nunca, né, que o cara usa o RLM, amanhã ele entra e fala, opa, onde eu coloco o peso da vaca aqui? Né? Isso não vai acontecer. Mas eu acho que é interessante você falar que mês que vem a gente pode mudar, e pode mudar porque esse cliente que está nos ouvindo pode falar, olha, eu prefiro que seja assim, e convencer a gente que tem que colocar mais isso ou tirar aquilo. Então, nós somos uma comunidade, né, aí de 2.000 formuladores, nós temos aí 70% talvez das fábricas de ração do Brasil usando o software. É muita gente, mas não é tanto assim, né? A gente ouve cada um dos 2.000, as pessoas ligam para a gente, né? O Thiago está toda hora conversando, olha, alguém da fábrica tal lá em Rondônia pediu isso, alguém lá no Mato Grosso pediu aquilo, o Rodrigo atua muito no Sul, foi, né, para Passo Fundo outro dia, alguém me pediu aquilo. Nós somos essa conexão com os nossos usuários, somos todos apaixonados por produção de carne e leite, e é isso aí, a gente está pronto a desenvolver ideias e pedidos dos nossos clientes. Eles têm acesso total a gente para fazer requisições e nós vamos atendê-los sempre que possível, se estiver dentro da nossa capacidade, né? Perfeito. Vamos caminhar para o encerramento? Vamos sim. Então, segue o RLM aí nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, acesse o nosso site e você verá que em qualquer desses locais vai ser muito fácil encontrar o WhatsApp, principalmente o meu e do João, para atender vocês, para a gente conversar. E provavelmente em algum lugar nesse vídeo aqui vai ter um lugar para você clicar e pedir uma licença gratuita de 30 dias, experimentar um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Então, me despeço aqui e um grande abraço a todos e vamos produzir mais alimentos, né?